Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Conversa de Jornalista, o programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa, ARI. Hoje nós estamos no último dia da Feira do Livro de Porto Alegre, a edição número 70, aqui na Praça da Alfândega. E ao longo desses 20 dias, nós recebemos aqui autores, escritores, poetas, personalidades, jornalistas, aqui e na banca da ARI. E nós ficamos muito gratos e contamos com a audiência e o carinho e a atenção de vocês nos nossos programas, nas nossas entrevistas no YouTube, ok? Mas hoje nós temos um convidado aqui muito especial. O nome dele é Luiz Adolfo Lino de Souza. Ele foi presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa e atualmente ele é o presidente do Conselho Deliberativo da ARI. Bom, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Muito obrigado pelo convite. Bom, o que nós temos aqui na frente? Nós temos 2 exemplares dos nossos livros da ARI. Eles deixaram as respostas. Esse é o volume 1, que foi um sucesso de venda o ano passado. Este ano, temos o volume 2 aqui. Eles deixaram as respostas, nós fizemos as perguntas. E nós vamos apresentar aqui a pessoa responsável pelo projeto gráfico. Então, Luiz Adolfo, eu tenho muita curiosidade para saber como foi fazer o projeto gráfico do primeiro e como foi o do segundo, quais foram os desafios, o que foi mais fácil, o que foi mais difícil para ti? Bom, o projeto gráfico, para quem não tem tanta informação, já que é uma área muito técnica, o projeto gráfico é a apresentação visual, é a roupagem que a gente dá a qualquer publicação. Seja um livro, seja um jornal, seja uma revista, ou mesmo sendo um site ou um aplicativo. E para fazer um projeto gráfico, nós fundamentalmente temos que trabalhar com tipografia, temos que trabalhar com a arquitetura da página, o formato da publicação e, especialmente, o conteúdo. Então, quando a gente vai criar uma publicação, a primeira coisa que chama a nossa atenção é que publicação é essa, qual é o objetivo dessa publicação, qual é o conteúdo que ela vai trazer, e, a partir dessas informações, a gente passa a escolher, dentro de referências, dentro de tendências, a melhor apresentação. Então, esses livros, né, essa primeira e essa segunda edição, eram entrevistas. Quando a gente vai fazer uma página de uma entrevista, é diferente de uma página de um texto de um romance, no caso de um livro, ou mesmo um texto de um livro técnico. Uma entrevista é basicamente baseada em pergunta e resposta. E, compondo essa entrevista, normalmente temos o nome do entrevistado, o título e uma certa introdução para esse material. Então, esse livro tem o nome do entrevistado, são 15, 16 entrevistados em cada número. Tem um perfil deste entrevistado e depois passa-se para a pergunta e a resposta. Aí a gente já tem uma escolha de uma letra para o título, uma letra para o subtítulo, no caso aqui o título é o nome da autora, Lara Lemos, o título, e temos uma introdução que, nesse caso aqui, nós colocamos numa letra em itálico, que é uma introdução bastante extensa nesse caso aqui, depende, evidentemente, da história desse autor. E depois é basicamente pergunta e resposta. E aí, entre pergunta e resposta, a gente tem que fazer um contraste. Então, se coloca um tipo de letra na pergunta e outro tipo de letra na resposta. E esse livro também, como qualquer publicação, a gente precisa pensar na ilustração. Então, nós vamos trabalhar com que imagens? Vamos trabalhar com fotografia,
vamos trabalhar com uma ilustração. Aqui vamos Neste mostrar caso, a ilustração do Josué Guimarães. nós optamos por trabalhar com uma ilustração ou uma caricatura. Em alguns casos, depende também da especialidade do artista. Sim. São uns mais dedicados à ilustração, outros são dedicados mais à caricatura. A caricatura é uma ilustração mais carregada nos traços do personagem. E aqui no primeiro número nós convidamos o Celso Schroeder, que é um chargista, caricaturista de larga experiência, professor universitário, que fez rapidamente as ilustrações desse número 1. Segundo ele, praticamente num dia ele desenhou todos os perfilados. E para o número 2 nós substituímos pelo Iote, né? Que também é um chargista e caricaturista de larga experiência como Schroeder na imprensa diária, e ele fez as ilustrações deste segundo número. Então, todos esses elementos, a tipografia, a ilustração e, especificamente, o conteúdo, são fundamentais para um projeto gráfico. E, por fim, a gente também tem que falar na cor. Nós escolhemos uma cor para o número 1, e como era, digamos assim, uma continuidade, nós optamos por uma outra cor. E no motivo da capa, assim, na ideia da capa, a gente trabalhou com essa ideia de pergunta e resposta com um balão de uma HQ, e apenas fizemos uma digamos assim, adaptação de uma edição para outra, para que a gente continuasse nessa série de volume 1, volume 2. Luiz Adolfo, quanto tempo levou desde a concepção do projeto, do convite, né, com o pessoal da reunião, com a Claudinha? Quanto tempo levou o número 1 e o 2, mais ou menos? Esse tipo de livro aqui, ele é um livro bastante rápido de ser feito em termos de projeto gráfico, porque ele tem esses, digamos assim, eixos que eu comentei, né? E ele, na verdade, tem mais tempo de produção na própria redação e, fundamentalmente, na edição e na revisão, né? Tem outros livros que eles são mais fáceis para redação e edição e muito mais complexos em produção gráfica. Se incluem muitas imagens, se há até troca de papel entre uma área do livro e outra. Se é um livro, digamos assim, de arte, temos que ter um cuidado maior com o papel e a impressão. Então, a produção gráfica ela desempenha um papel fundamental nessa roupagem que a gente vai dar para o conteúdo. Eu gostaria que tu apresentasse o banner para os nossos ouvintes, por favor. Então, só para responder em termos de tempo, que eu esqueci de comentar, Sim. A gente ficou em torno de 45, 60 dias em todo o processo no número 1 e no número 2. Sim. E como a gente, hoje em dia, tem sempre que fazer, digamos assim, subprodutos para divulgação, o cartaz, assim como outras peças para redes sociais e toda a divulgação, inclusive de ponto de venda, digamos, ela tem que ter uma conexão com o livro. E a conexão que a gente encontrou para fazer o cartaz foi justamente explorar as caricaturas, porque a gente não quis usar as caricaturas na capa do livro. A gente quis vender o livro, digamos assim, com uma certa reserva e um pouco de curiosidade e suspense para o conteúdo. Talvez se colocássemos todas as caricaturas na capa, talvez a gente entregasse muito da capa no livro, né? Já o cartaz não, o cartaz aproveitou a seleção de todas as caricaturas, no caso do número 2 do Iote, né? E a gente
com o cartaz e o livro na banca, a gente faz uma dobradinha assim de ponto de venda que atrai para a compra. Tá ótimo. Então, quem quiser adquirir o livro, eles deixaram as respostas, nós fizemos as perguntas volume 2 e volume 1 também. Entre em contato com a gente, Nari, nas nossas redes sociais. Luiz Adolfo, eu gostaria de compartilhar contigo a alegria de tu estares aqui no Estúdio do Livro, que foi um espaço onde foram feitas mais de 90 entrevistas. Um projeto entre a ARI e a Câmara Rio-Grandense do Livro, e muito obrigado pelo Max Ledur, que teve essa ideia, a idealização, junto com o nosso presidente, José Nunes. Qual foi a tua avaliação da feira esse ano, tanto na banca da ARI, como no estúdio, e como no BRIC da banca, que tu vai nos explicar agora? Bom, inicialmente, a experiência do estúdio, eu acho que é altamente inovadora para a participação da ARI na Feira do Livro. Cumprimento a todos que fizeram, porque realmente foi uma grande ideia, e com toda essa participação de vários veículos, vários profissionais que passaram por aqui. Parabéns pela iniciativa que diversificou realmente a nossa participação na Feira do Livro. Eu acho que para a ARI a Feira do Livro é um evento fundamental. A história da ARI e da Feira do Livro se unem, e nós sempre fizemos a nossa banca como uma oportunidade de encontro de colegas que há muito tempo não se veem, às vezes, ou mesmo dos nossos próprios diretores, conselheiros, que têm esse ponto de encontro aqui na feira. E a gente acaba tendo brincadeiras, acaba tendo memória de vários encontros, e a gente esse ano inventou o BRIC, né, que é o Banco de Risadas, Informações e Causos, que é casualmente o banco que está na frente da banca da ARI, onde a gente recebeu os amigos, recebeu os colegas, as colegas, né, e todas as pessoas que passavam ali tiravam uma fotografia que, de certa forma, registra esse momento, né, que, para as nossas redes, para as nossas publicações, vai fazer dessa Feira do Livro uma das mais dinâmicas da ARI, talvez fazendo jus e realmente homenageando os 70 anos da Feira do Livro. Né? Feira do Livro que nasceu dentro da Associação Rio-Grandense de Imprensa, a ideia, o formato e os profissionais que tocaram essa feira. Luiz Adolfo, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que tu falasse um pouco sobre as próximas atividades da ARI que vem por aí, dezembro, janeiro, fevereiro. Tatiana, a gente agora, a partir da Feira do Livro, a gente vai se voltar realmente para o evento que é a razão de ser da entidade, digamos assim, no relacionamento com os profissionais, com os associados, que é o Prêmio ARI de Jornalismo, né? Na 64ª edição, ou 66ª edição, 66ª edição, desculpa. O prêmio com várias categorias, uma categoria nacional, sempre a gente está trabalhando para assimilar as novidades do mercado, das plataformas. Então, esse ano a gente tem, de novo, a categoria nacional do prêmio de reportagem. Temos a categoria universitária, novamente, com uma grande participação dos estudantes, que também é uma outra finalidade da ARI, se aproximar do estudante de jornalismo. E a gente vai trabalhar, então, para que até o dia 19 de dezembro a gente faça o julgamento dos trabalhos, a divulgação dos vencedores e a festa de entrega do troféu no dia do aniversário da ARI, que serão os 89 anos da ARI. E ao dizer que são 89 anos da ARI, a gente já tem um lead, porque o ano que vem nós vamos completar 90 anos, e aí as nossas atividades, os nossos eventos serão redimensionados, serão muito mais,
digamos assim, celebrados nessa data redonda de 90 anos da ARI, criada em 1935. Luiz Adolfo, muito obrigada pela tua participação. A gente fica muito, muito grato. E contamos com a presença de vocês, com a companhia, com a audiência, na próxima feira, o ano que vem. Tchau. Muito obrigado.